Beleza, estamos gravando então a nossa aula de Ciências da Religião. Meu nome é Jonas, caminho com vocês aqui em, em algumas disciplinas, em alguns cursos, e hoje eu estou aqui com vocês no curso de Ciências da Religião. Agora nós estamos nessa nossa reflexão sobre religiões neolíticas do Oriente Próximo e religiões mesopotâmicas. Na próxima aula, nós vamos entrar no mito de Enuma Elish, beleza? Então, já fiquem aí com essa certa expectativa. Nossa aula está programada, né, para ser semanalmente às quartas-feiras, às 20 horas. Então, na próxima quarta-feira, a gente já vai entrar para esse mito, beleza? Deixa eu só abrir minhas anotações. Então, anotei toda a aula, então, antes que eu esqueça qualquer coisa, para quem não se lembra, nós estamos dentro do material do Mircea Eliade, ou Mircea Eliade, né? Como eu ouvi essa semana, eu já disse que ele não se importa com, com a pronúncia, porque se ele fosse pronunciar meu nome, ele não ia pronunciar como eu gostaria. Então, nós estamos caminhando dentro da obra do Mircea Eliade, o História, né? História das crenças e das ideias religiosas. Essa aula de hoje está baseada no capítulo 2, um pedacinho, e no capítulo 3. Pá, mais gente entrando aqui. Arthur, muito bom. Muito bom ter o professor Arthur aqui com a gente. Bom, então, nós estamos caminhando dentro do capítulo 2 e 3 nesse momento, de Mircea Eliade, e nós vamos, então, tentar olhar essas histórias, né, das crenças e das práticas do Oriente Próximo e Mesopotâmia. Então, se a gente olhar aqui, vocês olhando essas imagens, o que vocês acham, o que essas imagens podem revelar sobre essa conexão entre as primeiras civilizações e o universo religioso? Alguém chuta? Alguém tem alguma ideia já do que é que está ali? Alguém leu Mircea Eliade? Juan, não vou poder aparecer na foto. Não tem problema. Alguém quer dar alguma opinião sobre como tem relação? Július? Esse último é um crânio de verdade ou é um crânio de. É É um um crânio. crânio artesanal, não sei. Parece um zigurate mesmo, esse do É o meio. do meio zigurate. O E eu acho Arthur. que. Eu não sei se isso aqui é ruína de Uruk, ruína de. Ou são as ruínas de alguma cidade tipo Uruk, Ur. Não é nem Uruk nem Ur. Ali é de uma região da Anatólia, Catalhoyuk, se eu não me engano. Talvez seja a pronúncia, né? Uruk, Huyuk. Então, sim, a primeira é essas ruínas. Aqui é uma imaginação de como seria um zigurate. Fala, Arthur. Fala, Jonas. Boa noite, pessoal. Boa Espero que todos noite. estejam bem. Eu lembro que quando eu paguei História Antiga, aí o professor fez uma análise dos zigurates, e aí ele fez um paralelo com um texto em que Jacó viu os anjos subindo e descendo em suas escadas. E aí ele foi contextualizar que essa visão tida no livro de Gênesis faz jus ao período do imaginário daquela época, já que os zigurates é justamente esse templo de conexão com o homem a Deus através dessas escadas. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, no final do Mircea Eliade, vocês vão ver como é que essa construção para o judaísmo, né, para chegar no judaísmo, ela passa, inclusive pela Babilônia, a gente vai caminhar hoje, né? Então, essa ideação mesmo, claro, a gente, de novo, né, vale sempre a pena a gente colocar ali
o disclaimer que nós estamos em ciência da religião, não é episteme de teologia, não estamos falando sobre crença, que você acredita, amém, ok, sem problemas, a gente está desde uma perspectiva analítica. Então, quando a gente olha realmente os escritos sagrados ali do Antigo Testamento, eles têm essa influência, né? E alguns teóricos vão, inclusive, afirmar que eles são os escritos, né? O Pentateuco, Gênesis todo, ele teria sido desenvolvido pós-exílio e teria, sim, essa influência aí que o Arthur bem falou. Arthur, depois Julius. Achei uma coisa que eu lembrei também sobre Zigurate, ainda nessa pilha que o Arthur comentou, sobre que talvez ele seja a origem da Torre de Babel, né? Durante o período de exílio, os Zigurates eram as estruturas mais altas, né, da região. E como no Zigurate a ideia é que o ritual acontecia no topo, né, que é onde você encontra com aquele deus, né, aquele deus descia ali, é possível que tenha criado naquele imaginário daquele momento. Acho bem interessante esse sincretismo que gerou aí nesse período de exílio. Então, é só a posterior que vai se ter, digamos assim, um certo ranço de mistura. Sim. Porque era normal. Você está utilizando, vou utilizar meio de forma errada, mas esse imaginário coletivo. Você está usando um conceito que todos mais ou menos têm uma ideia, né? Todas as pessoas daquele contexto. Por exemplo, na contemporaneidade, faria todo sentido eu utilizar uma figura de linguagem relacionada à pandemia, relacionada a isolamento social, relacionada à tecnologia, faz todo sentido. Vai lá na época dos antigos, né? Dizer, por exemplo, na época do meu avô, olha, nós que temos essa lâmina de vidro nas mãos e conseguimos ver tudo em todo lugar, em todo tempo. Que é o smartphone, né? Você consegue acessar com a internet em todo lugar, todo tempo. Eu vi uma brincadeira esses dias na internet, tipo, não consigo dormir, eu espero que essa caixinha com todo o conhecimento da raça humana na minha mão me ajude a melhorar meu sono, né? E aí chega 3 horas da manhã, já vivi isso. Pois é. É bem isso, a gente consegue ver nessas imagens essas influências, essa conexão, como o Júlio e o Arthur falaram, né, sobre essa ida e vinda dos anjos, que a divindade descia em um monte, uma montanha, e aí os zigurates, né? Então tem muita relação, sim, com isso. E, inclusive, este crânio, né, que também tem uma outra... Que susto, achei que era meu carro. Esse crânio aqui que tem uma parte que não é osso, aqui é quase que uma reconstituição manual, né, um trabalho artesanal. Essa parte mais branquinha de cima é osso mesmo, é o crânio, mas aqui já tem um enfeitezinho de concha nos olhos, tem um preenchimento aqui, que alguns vão colocar que é gesso, eu vi mais adiante, mas que estaria vinculado, por exemplo, a um sentimento de permanência dos mortos, né, de vida após a morte, etc., que está relacionado com essa questão, né, do universo religioso nas civilizações antigas. Então, esse primeiro campo aqui, esse primeiro lugar, ele está nessa cidadezinha aqui, ó, Satalhouki. Aqui é a antiga Mesopotâmia, o antigo delta, né, da crescente fértil, onde o mundo começou a surgir. Nós temos o Nilo, Egito, aqui Jericó, que a gente vai ver, né? Tem, aquele crânio foi encontrado aqui em Jericó, a Mesopotâmia, certo? Rio Eufrates, Tigre, Golfo Pérsico, Mar Negro, lá para cima a Rússia, né? Para cá
Aqui a Turquia. Jesus, minha voz está embora. O que mais? Ah, tá. Nessa região aqui tá o Iraque hoje, né? Tá o Irã. O Iraque tá para cá. Nessa região aqui hoje tá o Irã. Alguém falou alguma coisa? Eu não vi. Boa noite, Bianca. Bom, então o que a gente olha ali, né? Que essa região, ela tem essa primeira descoberta da agricultura, essa ressonância religiosa, alguns mitos ali trazidos pelo Mircea Eliade vão conectar essa busca das civilizações pela fertilidade, né? Então, essas histórias das ideias e crenças religiosas, desde o Neolítico até a Idade do Ferro, elas podem se confundir com a própria história da civilização, do avanço tecnológico, inovação de uma economia social, que dá a impressão de ser uma espécie de reprodução, né, de valor, de sentido religioso. E essa transição de comunidades caçadoras e coletoras para sociedades agrícolas, como a gente viu ali nessa primeira imagenzinha aqui, esse primeiro campo, alguns traços de quando a sociedade deixou de ser caçadora-coletora, né, nômade, e se fixou em um lugar. Então, por que o ser humano passa a explorar um lugar, estabelece uma estrutura relativamente permanente, porque ele tem outras tecnologias agora, né? Essa revolução, ela mostra essa ressonância religiosa, né? A sedentarização, o cultivo da terra, domesticação de animais, mostra uma alteração na cosmovisão humana. É aí que surge essa transformação nas organizações sociais, nas estruturas religiosas, que o Mircea Eliade vai mostrar para a gente, né? Ele destaca como, por exemplo, a descoberta da agricultura gera um outro tipo de religiosidade, né? Uma religiosidade que é estruturada na questão agrária, deuses, né? E deusas da fertilidade, a gente vai ver daqui a pouco também, que vão mostrar e vão se refletir até nos dias de hoje, se a gente parar para pensar algumas ações, né? Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Não necessariamente que seja algo técnico, algo específico. Se você tomar essa ou aquela atitude, você vai ser bem sucedido, mas se você fizer esse ou aquele movimento, ritual, você vai ser bem sucedido. Então mostra ali, desde o berço do Oriente Próximo, essa agricultura, né? Esse universo religioso. Mostra aqui também, né, nesse nosso mapinha, Jericó, uma das cidades mais antigas. O Mircea Eliade, ele fala que é a cidade mais antiga, colocando ali entre 6.850, 6.700 antes da era cristã. No entanto, fica o nosso resguardo ali para as sociedades orientais, que tem uma história mais antiga ainda, que eu acho que o Mircea Eliade desconsiderou. Então, essa cidade, essa mostra diversas outras situações que passaram por ali. E hoje nós trabalhamos aqui na nossa aula em parceria, né, em articulação com a arqueologia, por exemplo, com a história das religiões, não apenas com a ciência da religião. Então a gente olha ali. Boa noite. Deixa eu ver. Jairo. Boa noite, professor. Esses conteúdos estão dentro de aulas de matéria de monoteísmo ou seria outros assuntos? Me ajuda a encontrar, estou meio perdido. Então, a informação que eu dei também para o pessoal de sociologia, né, ciências sociais, nesse ano, o pessoal de ciências da religião não está listado. Peraí, deixa eu ver entrar. Foi uma vez só daí. Nesse ano, o pessoal de ciências da religião não está listado para o ENAD, ok? Então nós estamos um pouco mais livres do que as outras licenciaturas.
todo ano licenciatura vai ter ENAD. A maioria dos temas que nós vamos ter contato aqui estão relacionados principalmente com ENAD, principalmente. Alguns temas ali que podem cair, alguns tópicos, mas nós estamos, nesse momento, caminhando dentro de um outro livro que chama História das Crenças e das Ideias Religiosas. Por quê? Surgiu, principalmente, de uma provocação, de uma dúvida de um dos alunos, qual é a religião mais antiga? Daí a gente foi trazer para vocês essas outras histórias de religião, beleza? Então, assim, vai te ajudar também na disciplina de monoteísmo, mas não é uma aula da disciplina de monoteísmo. Fala, Július. Professor, você já, eu não sei se você vai citar, mas você já falou ou pretende falar sobre aquelas ruínas que encontraram até um tempo recentemente? Acho que é Göbekli Tepe que chama. Não está programado para hoje. Mas acho que encaixa, né, nesse tópico, né? Deixa eu só me recordo qual área. Fica na região ali da Anatólia, sabe? Embaixo da Turquia. Assim. Deixa eu olhar aqui onde é que é. Porque na Anatólia ali tem uma outra estrutura, né? Um outro achado arqueológico, que é esse outro que a gente está trazendo ali. Deixa eu ver se está ali, ó. Satal Huyuk, que também é na Anatólia. Então, O Júlio caiu. O Júlio caiu. Eita. Eu caí. Caiu. Aí, tava falando, eu vim aqui, será que eu que caí? Eu ia comentar que esse templo ele acabou desafiando essa noção de histórica, porque ele é um templo. A gente não sabe se é um templo, né? Ele é uma estrutura que ela foi descoberta de ter 8.000. Ela é de 8.000 antes da Era Comum, então ela tem 10 mil anos quase. Mas esse templo ele tem datações, astronômicas muito precisas. Ele tem pinturas muito específicas e aí parecia ser um templo religioso, sabe? Mas a gente não tem como dizer o que é, porque não tinha linguagem escrita ali. E achei interessante porque isso dá uma ideia de que talvez tinham cultos religiosos muito organizados, que até antes mesmo dessa parte da sedentarização. Né? Assim, não tem uma resposta definitiva porque a gente não tem como ler o que está escrito naquilo, não tem nada escrito, né? Mas é interessante que isso já vem se organizando de antes. Né? Então, essa organização dos ritos, né, da religiosidade, etc., já mostra um certo avanço no pensamento da humanidade, na relação com o sagrado, que ajuda a gente a entender um pouco essa evolução e, de certa forma, a situar os tempos, né? Mas eu acho bacana pra caramba quando tem sempre esses achados, né? No Brasil não tem muita exploração desse jeito, porque também foi muita coisa já tirada daqui, né? Eles acharam, acho que um tempo atrás, aí uns vasos fúnebres lá na Amazônia, muito interessante, né? Sim, como é que é o nome? Até está exposto no Museu de São Paulo, no MASP. Não, então, eu vi esse no MASP, mas eles acharam, agora, tipo, mês passado, dentro de uma árvore, uns vasos muito bem preservados e muito mais antigo do que eles esperavam também. Então, por isso que eu acho bacana essa ideia, né, de conectar com a arqueologia, que ajuda a gente a pensar um pouco assim datas, né? Quer dizer, puxa vida, como essa cultura
em um tempo tão remoto, lidou com barro, lidou com cerâmica, lidou com metal, entende? Pô, metal, né? Se olhar ali pelos escritos apócrifos, né? Os anjos é quem entregam essa tecnologia, quem ensinam a metalurgia para os homens. É interessante essa complexidade de pensamento só relacionada, né, ao consagrado. O cara atribuiu aos anjos a evolução do pensamento humano. Não, só pode ter sido um anjo que veio aqui e ensinou o homem que se ele ferver um pedaço. Não, primeiro, né? Como é que ele vai extrair um minério? Que o ferro não é um lingote, né? Ele está na terra em, em, em pó, né? Está na terra, lá é um minério. A Bianca aí, que é lá das Minas Gerais, pode dizer como é que é a mineração lá no PH. Olha, quanta gente entrando aqui hoje. Beleza, hein? Fala, Bianca. Bianca de volta. Esse negócio de mineração causa terremoto, viu, minha gente? Causa terremoto. Causa terremoto, causa devastação ambiental. É, é necessário, mas é tão ruim. Caramba, quanta gente entrando hoje, que beleza. Bom, então a gente olhando essas estruturas ali, por exemplo, esse contato das nações da Crescente Fértil, da Mesopotâmia, Jericó, ali Saltal-Huyuk, né, que é nessa região da Turquia, Anatólia, Egito, como a agricultura começa a fazer sentido agora fazer sentido, começa a promover nas pessoas essa compreensão de uma necessidade de fertilidade na terra. Quem é que é a pessoa que traz a vida? Quem é o ser humano que traz a vida, que traz a existência, que alimenta a mulher? Então, já de cara, eles começam a trazer deusas, né? Trazer estruturas, imagens de mulheres como esse símbolo da fertilidade. Vai ter o culto à fertilidade, essa mulher, a deusa mãe, assumindo esses aspectos aí de, às vezes, aterradores, às vezes demoníacos. Isso pode ser refletido nessa sociedade, nessa sociedade mesopotâmica, semítica, por assim dizer, durante muito tempo, inclusive lá nos tempos da Bíblia, por assim dizer, né? Lá depois, 4.000 anos depois, por assim dizer, vai ser refletido ali nos cultos à fertilidade. Na Bíblia tem bastante isso, como aquelas pessoas, né, com essa questão. Tinha o culto à fertilidade, tinham, digamos, prostitutas sagradas, né, que na verdade eram sacerdotisas sacerdotisas daquele tempo. Rômulo e Remo, alimentados pela loba, se encaixa nesse contexto, acho que é mais posterior, mais relacionado com essa resistência, né, esse surgimento da Roma, alimentados pela loba, né, mas tem a ver com essa fertilidade, né, por causa dos seios da mulher, talvez a loba, nesse sentido, podemos dizer, não sei. A gente encontra essas estátuas femininas ali em Jericó, na Palestina, e nesses outros lugares, né? Como a gente colocou aqueles crânios moldados ali em gesso, com olhos de concha, pintura vermelha, representando os mortos como parte da vida comunitária e espiritual, que está lá na capinha, né, do slide de hoje. Cadê? Aqui, ó. Crânio, né? Moldado em gesso, olhos de concha, tem
essa relação, né, do sagrado, dos mortos, a comunidade, né, essa vida comunitária. A gente olha ali agora já o zigurate mesmo, cultura de Obed, no Iraque Meridional. Tem alguém para entrar? Não. A gente olha essa estrutura aqui, que é bem, né, parecida ali, na verdade que já é uma recriação, mas como se pode perceber, a partir de uma estrutura pré-existente, né, uma montanha ali. Então, é construído o muro, a escada em volta, dentro dessa cultura babilônica, por assim dizer, tal do Templo Branco, desenvolvimento desse zigurate nessa montanha sagrada, que simboliza essa conexão com o céu. A gente já conversou, por exemplo, sobre as religiões de matriz africana, o mito principal lá, que os orixás vinham e caminhavam aqui, tinham relação com os seres humanos, dançavam, comiam, bebiam e depois voltavam para Orum, né? Então, dá para perceber essa correlação, e a gente está falando de África, né? Que é bem próximo ali. Então, dá para perceber essa relação de como o sagrado desce. Depois ali, como Moisés, como Jesus vai na montanha, e tem ali as pessoas conseguem ver Moisés e Elias. Tem muito essa relação com montanha, né? A gente não está nem falando sobre legendários aqui. A gente está falando sobre religiões, né? Então, como o divino desce ali nas montanhas. Fala, Arthur. Isso que o Jonas está dizendo, quando a gente analisa, não a Bíblia com um viés teológico, mas com um viés mais histórico, tem um historiador chamado Thomas Homer, que ele vai falar sobre a origem de Javé, e como Javé é esse Deus da montanha, do deserto. Ele não se revela nos templos, ele se revela em lugares rurais, que está, inclusive, debatendo o seu poder com Baal. Então, assim, é muito interessante quando a gente entender esses elementos culturais da época. Massa demais, Arthur. Fala, Júlio, ergueu a mão também. Eu não sei se o Arthur já leu, se não fica a dica, tem um livro muito bom, chama História Primitiva de Deus, que puxa esse lado da origem de Yahvé. E ele passa essa parte das montanhas, também achei bem interessante. É do Mark Smith? Mark Smith, ele mesmo. Acho que ele escreveu muito sobre isso, não é só esse livro, acho que ele tem muita obra sobre. Mas é bem interessante. Essa parte, tem até um trecho em que ele explica, que ele fala ali como cada cultura ali na religião do Levante estava se desenvolvendo independentemente, né? Mas todas elas tinham muitas conexões geológicas no sentido de, por exemplo, da mesma forma que a Yahvé se manifestava por montanhas, tempestades, às vezes, Baal fazia coisas similares, né? Então essas populações conversavam muito entre elas, né? Então, culturalmente, elas conversavam muito, já essa troca de cultural entre eles, até que em algum momento elas foram se unificando, né? Algumas organicamente, outras por meio de algum tipo de agressão, outras simplesmente por sumirem por algum motivo ou outro, só se extinguirem. É bem interessante. Massa. Nesse contexto ali da Palestina, é que é aquela coisa, né? Foi como se um Deus tivesse vencido o outro, nessa perspectiva. Exatamente. O Smith ele brinca com essa ideia de como se tivesse tido um Battle Royale ali e o Yahvé é o vencedor, entendeu? Porque você tinha ali Baal, tinham vários Baals, né? Baal, na verdade, é um título, né? É um título. Você tinha Ishtar, você tinha os próprios deuses mesopotâmicos principais, me fugiu o nome dele agora, o principal, Marduk. Você tinha todos esses deuses, mais alguns que a gente talvez nem conheça, nem nunca vai conhecer, né? Que cresceram ali e tal, e acabaram perdendo em popularidade, né? O Smith, ele propõe que foi em algum momento da história de algum rei do reino de Israel, ainda antes do período de exílio, que eles tenham para manter o poder, geralmente isso aconteceu no Egito, aconteceu em várias culturas politeístas.
uma casa que está em poder, eles têm um deus patrono, então eles passam a favorecer aquele deus. E aí isso evoluiu para o monoteísmo de alguma forma, segundo Smith. Achei bem legal isso. Daria para afirmar, por exemplo, que naquele tempo é como se cada um, se vocês tivessem uma caixinha de remédios, entendeu? E eu não jogo, cara, mais em computador, que eu fico viciado, sou viciado em jogo, então eu evito. Putz, Chamado Civilization. Nesse jogo você tem que gerenciar uma civilização através de eras, tem que desenvolver a cultura, a religião, a ciência, descoberta da humanidade cerâmica, por exemplo. Bacana, cara. Bacana. É no computador mesmo? Boa. eu acho que tem para consoles também, Civilization. Acho que é o mesmo time que fez Civilization, eles fizeram um que chama Age of Mythology, que você joga com os panteões de deuses. Falando em jogo, tem um jogo que brinca com essa ideia do Yahvé vencer os outros deuses. É um jogo japonês, se chama Shin Megami Tensei. Em português se falaria algo como Novo Renascimento da Deusa, uma parada assim. É uma série muito antiga. Momento curiosidade nerd aqui pro pessoal. É uma série muito antiga, ela é dos anos 80. Eu conheci o autor dela, ela começou com um livro sobre um autor, ele foi professor de faculdade, ele trabalhou nessa área de espiritualidade, né? E começou com um livro nos anos 80, e eu conheci o autor desse livro, ele é um senhorzinho japonês, muito gente boa, conversei com ele já, troquei uma ideia com ele. E essa história, o último que saiu agora foi depois da pandemia, né? Então já teve essa influência da pandemia. É uma história sobre como tem um mundo, no nosso universo funciona dessa seguinte forma: tem um trono, e periodicamente um deus sobe nesse trono, e a mitologia daquele deus é como aquele mundo se reestruturou. Em algum momento, até que outro deus apareça e vença ele fica lá. Em algum momento, o Yahvé subiu nesse trono, só que ele decidiu segurar para ele. Então, como é que ele fez isso? No jogo, eles não elaboram muito nisso, fica mais aí para imaginação, mas ele tirou uma coisa, um conhecimento, entre aspas, dos outros deuses, e reduziu eles a demônios, todos os outros deuses. Então, eles não podem mais disputar o título. Então, agora ele deu um golpe, entendeu? E esse conhecimento ele guardou no Jardim do Éden, que virou a maçã do Éden e causou tudo. E aí o jogo se passa com os outros deuses querendo assumir esse trono. Né? E aí você tem os deuses nórdicos, você tem os deuses egípcios, você tem os deuses japoneses, os deuses mesoamericanos, todo mundo que tá lutando pelo trono, que eles querem subir no trono, porque aparentemente Yahvé saiu do trono por um minuto. Então, é interessante essa brincadeira, eu acho isso bem interessante, essa brincadeira com o fato real, né, que aconteceu. Cara, manda depois o que é o nome em japonês, mas manda depois lá escrito, que eu manda aqui, interessado, velho. Deixa eu escrever aqui. Eu não ia lembrar disso, tá vendo? Eu tava assistindo uma série do Netflix oh meu Deus, como que é o nome do deus do sono? Sandman. E tem um pouco em algum momento, né, da segunda temporada ali, acho que a terceira, isso já não lançou, deve estar lançando. Na segunda temporada tem um momento ali que não fala mais Sandman, mas ele adota, porque o filho dele, que o Sandman em algum momento, que é esse deus do sono, é Sandman porque é o homem da areia, né, a areia do sono. Então, quando você acorda, você não tá meio com as areias no olho, assim, é essa a ideia. E em algum momento esse deus do sono, né, ele se relaciona com uma ninfa romana, grega, enfim, e o filho deles se casa com uma mulher lá, que eu não me recordo, mas quando ele está nesse outro ambiente, que daí seria ateniense, romano, enfim, eles chamam ele por outro nome. E assim sucessivamente com os irmãos dele, que, consequentemente, em inglês, né, o nome dele é Sonho. Eles não chamam de Sandman, é Sonho. Mas em inglês, Sonho é Dream. E a irmã dele é Morte, que é Death, que é em D. Aí tem o outro irmão que é o Desejo, que é Desire. Tem outra irmã que é o Desespero, que é com letra D também. Então é como se fosse família do letra D.
E tem um outro deus, que é o deus da destruição. Mas aí, quando eles estão em outra cultura, é como se eles adotassem outros nomes, entende? Tipo, a humanidade chamou eles por outros nomes. Que daí, se a gente olhasse hoje, né? O deus do desejo, o deus disso, deus daquilo, né? A gente só não coloca Deus, mas é o desejo. Aí eu tenho um sonho de... Ah, não, eu fiz isso porque era meu sonho. Enfim. Mas é bacana ver como as divindades, elas se conectam, né? Nas diversas culturas. E é quando a gente olha, por exemplo, que o Július e o Arthur já trouxeram, né? Nessa relação da Babilônia ali, desse período e desse lugar com essas escadas, com essa manifestação do sagrado nas montanhas, ajuda bastante. É isso, são os perpétuos. Ai, só tem nerd aqui, bicho. Sandman acho que era uma figura real do folclore alemão, germânico, né? Realmente existe um Sandman do folclore germânico que te faz dormir, né? Esse Sandman que tá na Netflix é da DC, agora você me pegou, que eu não sabia. Mas em algum momento eles chamam Morpheus também. O mesmo personagem. Que é Sonho, Morpheus, e aí ele vai, dependendo do lugar que ele tá. Então, realmente, quando ele tá em determinado lugar, ele é Morfeu, né? Mas, quer dizer, vamos lá, voltar aqui, que agora eu me dispersei, peraí. Essa relação, né, do sagrado, das culturas, o Templo Branco ali, ó, 3.100 anos antes da Era Cristã, antes da Era Comum, que é erigido nesse platô, nessa montanha, simboliza esse eixo mundial, né? A gente tem algumas documentações mais fragmentadas que vão simbolizar esse edifício espiritual do Neolítico, de certa forma apontando por uma grandiosidade de espiritualidade, com crenças e rituais, o mistério relacionado aí à vegetação, à natureza, a mulher como essa figura do sagrado, figura relacionada a, a, a essa prosperidade, né, por assim dizer. Então a gente olha como esse simbolismo de um certo centro do mundo mostra uma imagem do mundo, né? Um centro do mundo e uma imagem do mundo, num microcosmo de universo, né? Uma religião que mostra também um pouco como é que a vida passa a ser. E daí é também esse mesmo lugar é o berço da escrita, a escrita cuneiforme, como está aí nessa tabuinha, né, nessa imagem cuneiforme, porque é em formas de cones, certo? As palavras, as letras são em formas de cone. Para quem tem ligação com teologia, o hebraico, ele também descende daqui, o aramaico descende daqui. Esses primeiros documentos escritos ali no terceiro milênio mostram essa complexidade, né, de mitos, instituições, e emerge dessas primeiras cidades-estados da Mesopotâmia, principalmente na Suméria, quando essa religião ela passa por um processo de institucionalização, uma elaboração maior, perdão. Lembrando que a gente vem de algumas aulas em que a gente começou a refletir como é que o ser humano passou a se relacionar com o sagrado, a pensar na possibilidade da existência de algo maior, de uma espiritualidade, de um outro ser. E agora a gente já está começando a pensar em complexidades, né, estruturas mais complexas, institucionalizações, uma simbiose ali que acontece entre os sumérios e os acádios, que resulta nessa cultura onde nós temos uma trindade, que é Anu, Enlil, Ea ou Enki, né? Uma trindade astral, como a Lua, o Sol, Vênus, que seria Sin, Shamash ou Ishtar, que vão manter uma certa preeminência.
Então, nessa cosmogonia, antropogonia, né, mesopotâmicas complexas, existiam pelo menos 4 narrativas sobre a origem do homem, e variando entre brotar da terra, né, Deus criou do pó da terra. Isso aí não é nada original, não é nada original hebraico. É também bebido em fontes da Mesopotâmia. Essa brotar da terra, como uma planta, fabricado de argila, formação a partir do sangue dos deuses, tudo tem origem nessa região mesopotâmica. Então, quando a gente pensar ali os mitos hebreus, né, os mitos hebraicos, semíticos, a gente precisa considerar essa referência. Tem referências, sim. De alguma forma, essa ideia de que esse homem primitivo partilhava de uma certa substância divina parece ser um tema recorrente nessas religiões, né? Bom, tem deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu acho que não. Na próxima aula, Enuma Elish, beleza? Na próxima aula a gente vai entrar nessa Enuma Elish, não vou me deter nele aqui, por isso eu estou passando para frente. A ideia, então, de templos, rituais cósmicos, e eu quero ir para essa ideia, né? Mais para o final agora da nossa aula. Como é que a gente consegue observar ou não elementos de persistência? Vocês conseguem ver algo assim? Essas religiões neolíticas do Oriente Próximo, depois outras religiões mesopotâmicas, religiões, né, do, do judaísmo, cristianismo, islamismo, etc., parecem ter uma certa continuidade. Não é, se você fizer isso, o seu campo vai prosperar, a sua colheita vai prosperar. Para que você tenha uma fertilidade no seu campo, é necessário realizar este ou aquele ritual, né? Então, quando a gente olha ali as figuras femininas, divindades femininas e masculinas mesmo, associadas à procriação, fenômenos naturais, também essa transição de sociedades urbanas. Juan, professor, sou do curso de teologia, mas gosto muito da ciência da religião, pretendo fazer esse curso no futuro. Sobre a religião da Mesopotâmia, qual era o papel de Pazuzu? Beleza, não vou entrar nele agora, porque como a gente vai falar de Numa Elish, vai fazer mais sentido falar sobre isso na aula seguinte. Mas eu vi que o Júlio levantou a mão. Fala, Júlio. Posso falar de Pazuzu rapidinho, professor? Eu gosto muito de Mesopotâmia. Eu acho que eu posso responder muito brevemente a dúvida do colega. Sem spoiler. Não, sem spoiler, mas é porque eu acho que o Pazuzu voltou à cultura popular recentemente, por causa de uma... Não sei se é por isso que ele trouxe, talvez ele tenha ficado curioso por outros motivos, mas tem filme, né? Pazuzu é o antagonista do O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose. Então, Pazuzu não é um demônio. Ele, na verdade, pelo contrário, ele é um espírito protetor. Na mitologia mesopotâmica, você tinha uma criatura que era... Como é que ela chamava? Era uma criatura que você tinha um índice de mortalidade infantil muito alto, né, nessa região. Por motivos óbvios. Sempre foi muito arriscado ter criança até o século XIX, né? E era uma entidade mesopotâmica, acho que era Lamashta. Ela era tida quando uma mulher ia dar à luz, né? Ela entendia-se que esse espírito ficava à espreita ali para matar ou ela, ou o feto, né? Que era uma forma de explicar a mortalidade infantil. E aí elas apelavam para esse espírito protetor, que é o Pazuzu, que ele tem uma cabeça de leão, né? Umas asas como se fosse de anjo. E ele geralmente protegia aquela casa desse espírito, né? Ele afastava ela com ventos, ele também poderia... Mas, assim, a maioria dessas entidades apotropaicas nessa região, elas não eram nem boas nem ruins, né? Elas tinham a natureza delas. Então, tinham pessoas que poderiam usar o Pazuzu como um guardião para, por exemplo, espalhar doença para alguém que eles não gostam, entendeu? Eles poderiam negociar com o Pazuzu para fazer isso para eles, mas ele era majoritariamente um espírito protetor.
Eu vi esses dias que estavam falando que esses bonequinhos Labubu são, na verdade, o demônio Pazuzu disfarçado. Eu acho que talvez esteja ficando popular aí. Agora eu que caí, hein? Ô, professor, você quer que eu repita alguma coisa? Ou você viu tudo? Eu ia dizer que é quase uma manipulação do sagrado, né? Pois é. Mas acho que não sei se isso responde, eu não quero dar spoiler do Enuma Elish, mas eu gosto dessa discussão também. Então, eu quero explorar com vocês esse mito do Enuma Elish em uma aula específica, entendeu? Na próxima aula, semana que vem. Eu acho bem rico, eu compreendo totalmente seu apreço pela religião da Mesopotâmia, ele faz muito sentido, né? Porque depois que você entende esses mitos, outras relações e correlações com outras religiões, fala assim, agora entendi. Ou então aquele meme do Leonardo DiCaprio, né? Eu já vi isso em outro lugar. E tem muita coisa que a cultura mesopotâmica fazia que você vê hoje ainda. É como se eles. É muito doido. Tipo, não sei se vocês já ouviram falar do primeira reclamação de Reclame Aqui da história, feita Sim, na Mesopotâmia. Vocês procuram depois, tem tá no museu, acho que não me engano, tá no Museu Britânico, como a maioria das coisas que são levadas para lá. tá no Museu de Furtos Britânicos, né? Eles acharam um tablete de argila escrito, né, em cuneiforme, de um cara reclamando de um vendedor de cobre chamado Anacia, que vendia cobre muito ruim, que ele era grosso com os clientes e que ele estava dando uma review negativa para o estabelecimento dele ali no tabletinho. Eu acho isso muito fascinante, muito interessante. Outra coisa que a gente ainda usa daquela época é zodíaco. O zodíaco surgiu na Mesopotâmia, como uma forma de organizar, né, as colheitas e tal, era muito importante para eles. Então, todas as constelações do zodíaco, de alguma forma, surgiram na Mesopotâmia, né? O Capricórnio já era uma criatura do folclore mesopotâmico. A constelação de Touro era o touro celestial que o pai da Ishtar ficava guardando. Então, tudo isso já existia lá, a gente usa até hoje. A bola da Champions League do ano que vem vai ter temática do zodíaco. Vai ser toda pintada com as estrelas do zodíaco. Então, até hoje a gente usa. Então, acho muito, por isso que eu gosto muito de Mesopotâmia. Essa da bola da Champions eu já não sabia. Mas eu gosto dessa riqueza, né? Porque. Eu achei que eu tinha colocado o Mercedes ali pra vocês lá. Peraí, vou colocar. Já tem? Já tem. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link. Peraí. De uma pasta do Google Drive que eu tenho todos os materiais que eu já usei até aqui. E aí a gente se prepara para a próxima aula sobre o Enuma Elish, beleza? Então tem lá dentro dessa pasta do Google Drive um PDF solto lá escrito História das Crenças das Ideias Religiosas, que é o material que a gente está usando, beleza? Deixa eu ver. E daí para a próxima aula, cadê? Eu não vou seguir exatamente todos os capítulos, mas como tá lá o PDF, vocês podem baixar lá, fica à vontade. Essa aula, então, foi baseada no capítulo 2 e 3. Deixa eu ver se o Enuma está aqui dentro. Enuma está aqui. Cadê? Sim. Beleza. Então vai estar lá na página 94, A Criação do Mundo. Poema conhecido pelo nome Enuma Elish. Beleza? Quando no alto. Faz parte da epopeia do Gilgamesh. Constitui com a epopeia do Gilgamesh esse mito da criação da religião acadiana. Acho bacana, acho importante e a gente vai então caminhar a partir dali. O Jules mandou um link. A bola da Champions League ali.
Tem costura, já tô vendo que não vai ser igual a Jabulani foi quando eles chutavam. Bacana, cara, a bola da Champions. Bom, pessoal, vou finalizar nossa aula de hoje. Então, o que a gente conseguiu observar? Essa relação da humanidade com o sagrado a partir da construção dos seus vamos dizer, dos artefatos manuais, né, das estatuetas que vão mostrar as mulheres como essa deusa da fertilidade, esse símbolo de prosperidade também. Obviamente que as mulheres que nos amamentam, as mulheres que dão à luz, né, as mulheres que trazem a vida, então havia essa conexão com essa percepção de prosperidade, de fertilidade. Mas vimos também essa correlação do sagrado, da humanidade com o sagrado já mais institucionalizada, já mais organizada, a partir de templos, fizemos essa relação com as religiões semíticas, né, do sonho de Abraão, etc., do anjo que sobe e desce, com os templos, né, com o zigurate ali, e as escadas, etc. Bacana. Então a gente pode perceber essa relação da humanidade com o sagrado, da humanidade com o, o não só da humanidade, né, mas essa influência das religiões neolíticas do Oriente Próximo também nos dias de hoje, né? Essa transição de sociedades urbanas, a questão da escrita, a complexidade de sistemas, de mitos, institucionalização da religião, templos, uma realeza, né? A gente não chegou a tocar lá, mas os reis, eles começaram a ser observados como filhos da divindade, como divinos necessariamente, né? Então, também outra evolução do pensamento, uso ali. O Fabrício entrando no final da aula. Outra evolução também desse pensamento da religião é o desenvolvimento de rituais anuais, que vai ter essa relação com a ordem cósmica, né, manutenção da ordem cósmica, e aquilo que nós já comentamos, né, sobre essa manipulação, possível manipulação do sagrado. Se eu fizer esse ritual, então a minha colheita vai prosperar. Dança da chuva, né, se a gente pensasse mais simples, de maneira mais simples, rituais de prosperidade, até mesmo sacerdotes e sacerdotisas no período já bíblico, ali por assim dizer, que vão ter relações sexuais com o fiel para que essa pessoa tivesse prosperidade, tivesse fertilidade, né? Então, há essa relação do sagrado com rituais agora, essa espiritualidade, sacralidade com rituais um pouco mais elaborados. A gente tem essa documentação arqueológica mais fragmentada desse tempo neolítico. Poderíamos olhar os textos mesopotâmicos como essa influência da metalurgia, né? Olhando para a metalurgia, a civilização urbana, de forma a entender que esse, digamos, edifício espiritual neolítico que o Mircea Eliade fala, ele deixou esses fragmentos esparsos mais conservados em tradições posteriores, né? E a gente pode estudar essas crenças, essas práticas para compreender a raiz da religião, a raiz religiosa da civilização humana. Algumas coisas, algumas buscas por sentido continuam, né, presentes, continuam vigentes diante desses mistérios da vida, a morte, o cosmo, a prosperidade, a vida. É claro que hoje alguns não vão mais buscar, por exemplo, na religião, não vão buscar mais em igrejas, em templos, em sacerdotes, se a gente for pensar em prosperidade. Alguns vão buscar em outro sacerdote, que é no coach, por exemplo,
vão buscar cursos, aprimoramentos técnicos, o que mostra caminhos e caminhos, né? Um coach vai falar alguma coisa para você, vai fazer sentido, e a partir dali vai virar a tal da chave, né? Você vai tomar uma outra atitude, vai mudar de perspectiva, vai decidir abrir um negócio, mudar a forma de encarar a vida, etc., a existência, porque um coach falou, porque o pastor, porque o padre, porque o babalorixá, porque o sacerdote, porque a estrela, o cosmo, o meu signo falou. Dizer, olha só como nós, enquanto seres humanos, buscamos sentido, significado, resultado nessa expansão de conhecimento consagrado, né? Então, acho bacana a gente olhar lá no passado, entender as influências e perceber também continuidades, né? Que algumas das nossas buscas hoje em dia continuam, né? Parece que é a mesma busca lá do passado. Como vencer a morte, como viver mais, como ser mais bonita. E hoje você não busca no horóscopo, você não busca na religião, talvez você busca na internet ali como ser mais bonito, né? Como tampar os traços da idade que vai chegando, os pés de galinha, como implantar cabelo onde não nasce mais, né? E aí a diversidade de pensamentos e tecnologias, né? A tecnologia no passado estava relacionada aí a esse pensamento e ações do sagrado, porque imaginava-se que a divindade, que os deuses tinham essa gerência sobre o sagrado, sobre a vida humana. Então, preciso agradar a gerência lá em cima, né? Preciso agradar o administrador para ele não me expulsar do grupo. Preciso agradar o administrador do cosmo para que eu seja bem sucedido nisso ou naquilo. Pessoal, então agradeço vocês que participaram da nossa aula de hoje. Vamos encerrar ela por aqui. Na próxima aula, então, Enuma Elish, beleza? E talvez o épico de Gilgamesh. Vamos ver se dá tempo de fazer tudo para a gente entender um pouco de algumas literaturas, alguns pontos de contato dessas religiões e as suas percepções da criação da vida, da criação do mundo, até mesmo dilúvio, será que teve dilúvio? Será que não teve dilúvio? Etc. Para essas religiões também. Beleza? Obrigado aí todos e todas. Vou finalizar a nossa gravação. Considerem aí que as nossas aulas estão ficando gravadas, né, no canal do YouTube lá do Centro de Educação, Humanidades, Letras e Artes, do CELA, UNICV. Então se inscreve lá também, porque ficou gravado, mas assim que postar lá já recebe a notificação, né? Para você assistir depois. Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.